So you have the sower, E and assim você tem o semeador, very little response. muito pouca reação, resposta positiva. And then you have Satan going out. Thank you. E aí você tem Satanás saindo, And he has a counterfeit gospel. e ele tem um evangelho falso. And what he plants when it begins to grow looks like the wheat, but it's not. E o que ele planta, quando cresce, parece com o trigo, mas não é. And then we have the mustard seed. E aí nós temos a semente de mostarda. Okay, it starts out small, but then it grows and it becomes a monstrosity. Começa pequeno, mas aí cresce e torna-se uma monstruosidade. Okay. Church started out small, but now something that grew out of the church has grown up, and it's all over the world. As igrejas começaram pequenas, mas agora algo que cresceu fora da igreja entrou e a coisa ficou sem controle. When you think about Brazil, it is the largest Roman Catholic country in the world. Pense no Brasil, é a maior igreja católica romana do mundo. Is that good? Isso é bom. See, it looks like Christianity. It's called Christianity, Então tem aparência de cristandade, é chamado de cristandade, but it's not. mas não é. Meu medo quando for a igreja maior igreja evangélica. Tá chegando. Says my big fear is when they start calling us the big evangelical church in the world. And then we had the parable of the leaven. E aí nós temos a parábola do fermento. So what started out? Turn it on. As in where? Não tem botão. É possível. Go ahead. Okay. That which was pure to begin with becomes completely corrupted. Aquilo que era puro no começo torna-se totalmente corrompido. So the leaven was introduced, and ultimately it spreads throughout the entire lump. E assim o fermento é introduzido e se espalha a toda a massa. All right, now the first 4 parables were given in public. E as primeiras 4 parábolas foram dadas em público. Jesus was on the Sea of Galilee. He got into the boat, and they had these huge crowds standing on the shore while he spoke. Jesus estava no mar da Galileia e aí ele entrou no barco para poder falar a essa grande multidão. But then Jesus left the boat and he went into a house, and the next 4 parables he gives to his disciples in private. Mas aí Jesus sai desse barco e vai para uma casa, e as próximas parábolas serão dadas aos seus discípulos em particular. As próximas 4 parábolas. So in verse 36, Jesus sent the multitude away and went into the house. Então no verso 36 de Mateus 13, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa. And the disciples came to him saying, "Explain to us the parable of the tares of the field." E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus had previously explained the parable of the soils. Jesus havia previamente explicado as parábolas dos solos. Now the disciples say, "Well, what is this about the tares?" E aí os discípulos falam: e essa história aí do joio? So he said to them, "He who sows the good seed is the Son of Man." E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Son of Man, a title for the Lord Jesus Christ. Filho do Homem, um título para o Senhor Jesus Cristo.
This also comes from the book of Daniel. Isso também vem do livro de Daniel. So the one who sowed in the first parable is the Lord Jesus Christ. E assim, o que semeia na primeira parábola é o Senhor Jesus Cristo. And the man here is also the Lord Jesus Christ. E o homem aqui também é o Senhor Jesus Cristo. The field is the world. O campo é o mundo. The good seeds are the sons of the kingdom. A boa semente são os filhos do reino. But the tares are the sons of the wicked one. Os joios são os filhos do maligno. So we're going to have saved and unsaved E assim teremos salvos e não salvos, with the wheat and the tares. com o trigo e o joio. Now the enemy who sowed the tares is the devil. O inimigo que semeou é o diabo. The harvest is the end of the age. A ceifa é a consumação do século. What age? Que século? It's going to be the end of the times of the Gentiles, É o fim dos tempos dos gentios, or the end of the age of Israel. ou o final da era de Israel. The times of the Gentiles includes not only the church age but also the tribulation period. Porque esse período inclui não só a igreja, mas também a tribulação. So these mysteries of the kingdom of heaven, they're talking about the time between the two advents. E assim esses mistérios dessas parábolas falam desse período entre os dois adventos de Cristo. And so what Jesus is saying here is at the end of the age, it's going to be the end of the tribulation as we understand it, then there will be this harvest. E assim o Senhor Jesus Cristo, falando da consumação do século, ele está falando do final da tribulação. É The assim que nós reapers are the compreendemos. angels. Os ceifeiros são os anjos. So what happens? Então, o que acontece? You see, when Jesus Christ returns to the earth to establish his kingdom, Quando Jesus Cristo voltar à terra para estabelecer seu reino, both the Old Testament and the New Testament reveal that there's going to be a separation of believer and unbeliever. tanto o Antigo quanto o Novo Testamento revelam que haverá uma separação entre crente e descrente. And he says he's going to send his angels out throughout the world, and they will make this separation of the wheat and the tares. E diz que ele enviará os seus anjos pelo mundo para fazer a separação entre o trigo e o joio. And all unbelievers are going to be cast off the earth. E todos os descrentes serão lançados para fora da terra. And only believers then will enter into the kingdom. E só crentes entrarão no reino. So that the kingdom, when it is initially established on the earth, starts with only believers. E assim o reino, quando inicialmente estabelecido na terra, começa somente com crentes. Of course, babies will be born in the millennium, Claro que nenês nascerão no milênio and they'll be born with a sinful nature, e nascerão com a natureza and pecaminosa they will need to be saved. e precisarão ser salvos. But at the second advent of Christ, all unbelievers are taken from the earth, and we begin the kingdom with only believers. Mas no segundo advento de Cristo, todos os descrentes serão tirados da terra e começaremos o reinado somente com crentes. Therefore, as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of this age. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. So the Son of Man will send out his angels, they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. So you'll have two women grinding at the mill, one is taken and one is left. E aí você vai ter duas mulheres trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Two in the bed, one is taken, one is left. Dois na cama, um será levado, outro será deixado. Question: Pergunta: do you want to be taken or left? você quer ser deixado ou levado?
Those who are going to be Aqueles- alive at the second advent of Christ want to be left. Aqueles que estiverem naquele momento do segundo advento de Cristo, eles vão querer ser deixados. Because here you see the angels go out and they take out of the kingdom those who are unbelievers. Porque os anjos vão chegar e vão tirar da terra aqueles que são descrentes. And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Só para alguns entenderem. A igreja não vai ser nem deixada e nem levada. Não está mais. A igreja não vai estar mais aqui. Depois do levantamento, isso. Just so some may understand, the church will be neither left or taken because we won't be here anymore. Okay, yeah, the plan is that the church, right now we are not in the kingdom, we are not in the age of Israel. Então, a ideia é que a igreja, porque nesse exato momento nós não estamos na era de Israel, nós estamos no reino. At the end of this age, the church will be removed from the world. No final desta era, a igreja será levada do mundo. This is an event known as the rapture. E esse é um evento chamado de arrebatamento. And so the church, the body of Christ in its entirety, will be removed from the earth before any part of the tribulation. E assim a igreja, 100% dela, será removido antes da tribulação. Okay. Now there are some who are teaching this doctrine today. Well, if you're living a good life at the rapture, then you'll be taken up. But if you're not living a good life, then you have to go through the tribulation. Tem gente ensinando que se você estiver vivendo uma boa vida, então na hora do arrebatamento você será levado, mas senão você será deixado na tribulação, Or at least part of the ou pelo tribulation. menos parte da tribulação. But this is not the case. Mas não é o caso. The entire body of Christ will be removed from the earth at the rapture. O corpo inteiro de Cristo será levado no arrebatamento. Now, after God completes His program for the church, He will resume His program for Israel. E após Deus tirar a igreja da terra, quando Ele completar o seu plano para ela aqui na terra, Ele vai agora finalizar o seu plano para Israel. God's plan for Israel has temporarily been suspended. O plano de Deus para Israel foi temporariamente suspenso. And this is because they rejected the offer of the kingdom. E isso é porque eles rejeitaram a oferta do reino. And so now God has inserted this program for the church. E aí Deus inseriu esse programa para a igreja. So the church will not be on the earth during the tribulation. E assim a igreja não estará na terra durante a tribulação. And therefore, all of the events of Matthew 24 and 25 are unrelated to the church. E assim todos os eventos de Mateus 24 e 25 não estão relacionados à igreja. If you understand that the church is not in Matthew 24, it will save you a lot of confusion. E olha, se você compreender que a igreja não está em Mateus 24, isso vai te livrar de muita confusão. We are not here during that time. That's future. Nós não estaremos aqui durante esse tempo, isso é o futuro. All right. Now, Jesus told the first four parables of Matthew 13 to the multitude. E Jesus contou as 4 primeiras parábolas de Mateus 13 à multidão. But the last four parables he tells in private to his disciples. Mas as últimas 4 parábolas ele conta em particular para os discípulos. And he does this to encourage them with the fact that God would still be working in this church age. E ele conta isso para encorajá-los e mostrar que Deus continuará trabalhando nesta era da igreja. In spite of the fact that this present age does not represent the kingdom of God. Apesar desta era presente não representar o reino de Deus.
So he had told them, well, the Lord has sowed the seeds, but there wasn't much response. E ele diz: bem, o Senhor lançou as sementes, mas não houve uma resposta. And then he told them that the devil would become a farmer and would sow his false seeds. E ele diz que Satanás seria como um agricultor e lançaria as suas sementes. And he told the disciples, don't try to pull those up. E ele diz aos discípulos: não tente tirar essas. And then he warned them that the spiritual things on earth would develop so extensively and so rapidly, like that little mustard seed growing into a tree. E aí ele disse que as coisas no mundo se desenvolveriam tão extensamente e rapidamente como aquela semente. But he said that the devil and his agents would actually find shelter in that great tree. Mas ele diz que Satanás e seus agentes, na verdade, encontrariam sombra naquela grande árvore. So I understand that tree from the mustard seed to be the religions in the world. E assim eu entendo que essa árvore frondosa seriam as religiões do mundo. And then he announced that the meal, which is the symbol of pure truth, that there would be a corrupting element introduced. E aí ele anuncia que o alimento, que seria o símbolo da verdade, ele recebe algo lhe é introduzido que se espalha e o corrompe. And ultimately the outcome would be that the entire amount of meal would be leavened. E o resultado disso seria o alimento todo ser levedado. The Apostle Paul, the Apostle Peter also warned of this, that more and more false doctrine would be introduced. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também falaram disso, que cada vez mais ensino errado seria introduzido. And Paul said the time would come when they would not endure sound doctrine. E diz que o tempo viria quando não tolerariam mais a sã doutrina. And we see that in our day. E nós vemos isso nos nossos dias. People do not want sound doctrine. As pessoas não querem doutrina sã. They want a message of comfort and encouragement. Eles querem uma mensagem de conforto, de encorajamento. And more they want a very brief message. E mais eles querem uma mensagem bem curta. I'm always impressed when people will come and sit for an hour, 2 hours, 3 hours to hear the word of God. Eu sempre fico impressionado quando as pessoas vêm para se sentar e ouvir a palavra de Deus por 1, 2 ou 3 horas. But I will tell you, in many churches today, if the speaker goes more than 30 minutes, the people get very restless. E eu te digo que na maioria das igrejas, se o pregador passar de meia hora, as pessoas já começam a ficar inquietas. And people really aren't interested in studying the Word of God in our day. E as pessoas realmente não estão interessadas em estudar a palavra de Deus nos nossos As a dias. rule, É uma regra geral. there are exceptions. Há exceções. Bom, Yes, and our responsibility, of course, is to do what God called us to do. The results are in His hands. e a nossa responsabilidade é fazer o que Deus nos manda fazer e o resultado está em suas mãos. See, Jesus preached Veja, Jesus pregou, few results that were good. pouco resultado foi bom. Oh, yes, there were some that responded, but the nation, the great majority, rejected Him. Há alguns sim que disseram sim, mas a maioria da nação rejeitou. Okay? So He went out, He sowed the seeds, E assim ele saiu e plantou, espalhou as and sementes. had very little response. E teve muito pouco resultado. So Jesus needs to encourage the disciples after telling them there are going to be a lot of problems in the interim age. E assim é necessário o Senhor Jesus encorajar os discípulos após lhes haver ensinado que haveria muito problema. Now this is not a failure on God's part, E isso não é uma falha da parte de Deus. but he's going to say there will be some good things for you to hang on to.
E aí ele vai dizer agora que vai haver algumas coisas boas às quais eles podem se apegar. And so in the next two parables, he's going to say we have two entities that are very precious in God's sight. E aí nas duas próximas parábolas, ele vai dizer que há duas entidades que são preciosas aos olhos de Deus. And through these two entities, God will manifest His grace and His glory. E através dessas duas entidades, Deus vai manifestar a sua graça e a sua glória. Now the two distinct entities here, one is the treasure hid in the field, As duas entidades aqui são, uma é o tesouro escondido no campo, which represents the nation of Israel, que representa a nação de Israel. and then we have that pearl of great price, E aí então nós temos aquela pérola de grande valor, and that's talking about the church. e está falando da igreja. So we have the treasure and then we have the pearl. E assim nós temos o tesouro e temos a pérola. To the Jew first and then to the Greek. Porque primeiro ao judeu e depois ao gentil. Okay, so let's take a look at the parable of the treasure. Então vamos dar uma olhada na parábola do tesouro. This is found in verse 44. E isso é encontrado no verso 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, which a man found and hid. o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. And for joy over it, he goes and sells all that he has and he buys that field. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. I have to tell you, I struggled with this parable for a long time. Olha, eu tenho que admitir que eu lutei com essa parábola durante muito tempo. I couldn't understand it at all. Eu não conseguia entender de jeito nenhum. Man finds a treasure, Um homem encontra um tesouro, it was hidden, foi escondido, but he found it. estava escondido, mas ele achou. But then he hid it again. Mas aí ele esconde de novo, He went and bought the field. e ele foi e comprou o campo. Was this dishonest? Isso foi desonesto? I couldn't understand this. Eu não conseguia entender. Is this a good thing? Isso é algo bom? It appears to be a good thing. Parece ser algo bom. I just couldn't make any sense of this. Eu não conseguia entender isso. And unfortunately, many people teach this as a parable about personal salvation. E parece que muita gente ensina essa parábola como sendo a respeito de salvação. But this just is not possible. Mas isso simplesmente é But what they impossível. say is the treasure is the gospel. E o que eles dizem é que o tesouro é o evangelho. And the treasure is hidden. E o tesouro está escondido. But a man finds this treasure, Mas um homem encontra esse tesouro, and that the one that finds the treasure, that's a sinner. e o que encontra o tesouro é um pecador, And somehow he stumbles over this treasure that was hidden, e de alguma forma ele tropeça nesse tesouro que estava escondido, and he sells everything he has in order to buy the treasure. e ele vende tudo que tem para comprar o tesouro. Okay, what is the field? E o que é o campo? Well, in the preceding two of the preceding parables, the field was the world. Bem, nas duas parábolas antecedentes, o campo era o mundo, I mean, that's where the seed was sown, porque foi onde a semente foi lançada, or when the Son of Man went out to sow the seed and the devil came and sowed his seed, that was in the world. ou também quando o Filho do Homem lançou sua semente, mas depois o diabo veio e lançou as suas, é o mundo. So I think that the field in this parable about the hidden treasure is the same thing. E assim eu acho que o campo nessa parábola do tesouro escondido é a mesma coisa. So the field is the world. E assim o campo é o mundo. Now, who is the man? E quem é o homem então?
Well, in the preceding parables, the man is the Lord Jesus Christ. Bem, nas parábolas precedentes, o homem era o Senhor Jesus Cristo. He was the one that sowed the good seed. Ele foi o que lançou a boa semente. And so back in verse 37, it was identified as the Son of Man. E no verso 37, ele foi identificado como filho do homem. And I think that in this parable, the man is the same person. E eu acredito que nesta parábola o homem é a mesma pessoa. So the man who goes out into the field is again the Son of Man or the Lord Jesus Christ. E assim o homem que foi ao campo é o filho do homem, ou o Senhor Jesus Cristo. Now, why can this parable not be talking about presenting the gospel? Então por que essa parábola não pode estar falando sobre a apresentação do Because it evangelho? would teach us salvation by human works or human effort. Porque estaria ensinando a salvação por esforço humano ou obras humanas. That somehow man by his own efforts can obtain salvation. De que alguma forma o ser humano por seu próprio esforço pode obter a salvação. Now, if this is talking about personal salvation, this man has to go out and somehow discover the gospel in the world. Porque se esta parábola é sobre salvação, este homem tem que de alguma forma sair e andar para encontrar de alguma forma esse tesouro. Well, where are you going to find the gospel in the world? E onde é que você vai encontrar o evangelho no mundo? Okay. Also, this man found the treasure and he hid it again. E também este homem encontrou o tesouro e o escondeu novamente. If the treasure represents the gospel and the field is the world, do you want people who get saved to hide the treasure of the gospel again? Se o tesouro é o evangelho e o campo é o mundo, você quer que alguém que encontrou o evangelho o esconda de novo? Do you tell new converts, now I don't want you to tell anybody. Você diz a novos convertidos, olha, não conte para ninguém. You need to keep this gospel secret. Você precisa manter esse evangelho em segredo. Is that what you tell new believers? É isso que vocês falam para novos convertidos? No. We tell them, go tell your family, go tell your friends. Ao contrário, a gente fala, vá contar aos seus amigos, à sua família. So we see that this treasure can't be the gospel, which needs to be hidden again. E assim vemos que esse tesouro não pode ser o evangelho, que precisa ser escondido de novo. Matthew 5:16. Mateus 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Deixe a sua luz brilhar para que as pessoas vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Also in this parable we are told that this man, after he found the treasure, he hid it again, and then he went and sold all that he had. Também vemos nessa parábola que esse homem, depois de encontrar o tesouro, ele o esconde e aí sai para vender tudo que tem. And then he bought the field. E aí ele comprou o campo. Now what does the unbeliever have to sell? E o que é que o descrente tem que vender? And what is it that he buys? E o que é que ele compra? Surely not the world. Com certeza não o mundo. So if this parable is not talking about personal salvation, what's it talking about? E assim, se essa parábola não está falando de salvação pessoal, de que ela está falando? The man represents Jesus Christ, the Son of Man. O homem que representa Jesus Cristo, o Filho do Homem. The treasure represents national Israel. O tesouro representa a Israel nacional. Throughout the Old Testament, Israel is typically spoken of as God's treasure. Por todo o Antigo Testamento, fala-se de Israel como o tesouro típico de Deus. They are God's special possession. Eles sempre têm uma posição especial. You see, in Exodus 19:5, veja, Êxodo 19:5. he said, "If indeed you will obey my voice and keep my covenant, you shall be a special treasure to me above all the people."
Diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Obviously, that's not the right verse. Verse 2. NVI está em meu tesouro pessoal. NVI está meu tesouro pessoal. The NIV Portuguese says my personal treasure. Okay. Either case, it's a treasure. De qualquer forma, é um tesouro. Okay. In Deuteronomy 14:2. E Deuteronômio 14:2. You are a holy people to the Lord your God. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. You have holy people? Yes, we do. Okay. You're a sanctified people. Vocês são pessoas santificadas. What is sanctification? O que é santificação? This is just a little side note here. É só uma nota de rodapé aqui. To sanctify means to set something aside for special use. Santificar significa separar algo de lado para um uso específico. So you have something that you only use for a certain occasion. Por exemplo, você tem algo que você só usa numa ocasião especial. Okay? I illustrate it this way. Eu ilustro assim. I'm at home and I'm studying. Eu estou em casa e estou estudando. And then I started to get this smell. E aí eu começo a sentir esse cheiro. Oh, it smelled so good. Ah, o cheiro é tão bom. My wife was baking cookies. Minha mulher está fazendo biscoitos. Oh, did they smell good? Mas cheira tão bem. And I got up and I went out to the kitchen. Aí eu me levanto e vou para a cozinha. And she had all of these cookies that she had been baking. E ela tem todos esses biscoitos que ela está fazendo. And I wanted a cookie. E eu queria um biscoito. Said, no. E ela assim, These are sanctified. Esses são santificados. That is, she said, I'm baking these to take to the church tomorrow. Eu estou fazendo esses para levar para a igreja amanhã. We're going to have a special program. Nós vamos ter um programa especial. These were special cookies. E esses são biscoitos especiais. She said they have been set aside for special use. Eles foram separados para um uso específico. Now there were some that had gotten too brown on the bottom. Mas alguns ficaram mais escuros embaixo. She said, you can have those. Aí ela fala assim, você pode comer esse. But these are holy. Mas esses são santos. They've been set aside for special use. Eles foram separados para um uso especial. Okay. So maybe you have a glass. Talvez você tenha um copo. This glass could be holy. Esse copo poderia ser santo. If you say we are going to use that for the service when we break the bread. Por exemplo, se você disser, nós vamos usar esse copo para a ceia na hora de partir o pão. We're just going to use it for that. Só vai usar para isso. Okay. So when he says here, you are a holy people, God says, I am taking you as a nation and I have special purposes for you. Então o uso dessa expressão aqui é como Deus dizendo, eu separei vocês como uma nação e eu tenho um uso, um plano específico para vocês. Okay, you are different from the rest of the people in the world. Vocês são diferentes do resto do povo no mundo. That's what sanctification means. Isso é o que significa santificação. Now we understand that in certain contexts it means to be set apart for God's use. E nós entendemos que em certos contextos significa ser separado para o uso de Deus. So we are to be set apart from sin. E assim nós devemos ser separados do pecado. But this word holy always has this idea of something that has been separated from the rest and designated for special use. Mas essa palavra santo sempre traz a ideia de algo que foi separado do resto e designado para um uso especial. And so he's not saying here that they are holy and that they are sinless. E aqui então não está dizendo que eles são santos, são sem pecado.
but rather the idea the Lord has chosen you to be a people for himself. Mas, em vez disso, a ideia de que Deus escolheu vocês aqui separou vocês So they've para been ser o seu set povo aside by especial. God for his purposes. Foram separados por Deus para o seu uso. But he said, you are a special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. E disse que eles são um tesouro especial separado do resto do mundo. And we find numerous places in the Old Testament where God says, you are a special treasure. E nós encontramos inúmeras passagens do Antigo Testamento onde Deus diz: vocês são um tesouro especial. Now also, if you were to do a word search on the word treasure, E se vocês fossem fazer uma busca de palavra no dicionário, the word treasure is never used for the church. a palavra tesouro nunca é usado para a igreja. It is never applied to the believers of the church age. Nunca ela é usado para o crente na época da igreja. So this treasure that is found in the field is not talking about the church. E assim esse tesouro encontrado no campo não se aplica à igreja. But I believe that the treasure is Israel. E eu creio que o tesouro é Israel. Now it's hidden in the field. E está escondido no campo. This treasure is hidden in the world. Este tesouro está escondido no mundo. The idea is that Israel should be prominent. A ideia é de que Israel deveria ser God wanted to proeminente. elevate his special people above all other nations. Deus quer guardar-lhes, separar-lhes como um povo especial, separado do resto do mundo. And if you read the blessings in Leviticus 26 E se você ler as bênçãos em Levítico 26 or Deuteronomy 28, ou Deuteronômio 28, God says you're going to be the head, not the tail. Deus diz: vocês serão a cabeça, You're não going to a be the cauda. top, not the bottom. Vocês serão a parte de cima, não a de baixo. You're going to be elevated. Vocês serão elevados. You're going to be prominent Vocês serão proeminentes if you obey me. se vocês me obedecerem. Well, Israel, in the time of Christ, they are not prominent. E Israel, no tempo de Cristo, eles não são proeminentes. They are under discipline from God. Eles estão sob a disciplina de Deus. And as it says, they will be trampled underfoot by the Gentiles. E como está escrito, eles serão pisoteados pelos gentios. Century after century, they have had some Gentile empire who has come and dominated them. Século após século, houve uma nação gentílica que pisou sobre eles. So this treasure is hidden in the field. E assim este tesouro está escondido no campo. It continues to be hidden in the field. E ele continua escondido no campo. So the uncovering of the treasure, E assim o descobrimento do tesouro, this is Christ coming and offering the kingdom to Israel. isso é a vinda de Cristo para oferecer o reino a Israel. See, Jesus said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. So I believe that the Son of Man comes into the world and here he finds Israel. Então eu entendo que o Filho do Homem vem ao mundo e ele encontra Israel. Okay? He uncovers the treasure. E ele descobre o tesouro. But they reject his offer of the kingdom. Mas eles rejeitam a oferta do reino. And so the hiding again of the treasure refers to Israel's rejection of the kingdom offer. E assim o reenterrar o tesouro significa a rejeição que Israel deu ao reino. And then the divine discipline that follows. E aí a disciplina divina que segue. So in Deuteronomy 32:28,
E assim, Deuteronômio 32 e 28, They are a nation void of counsel, nor is there any understanding in them. o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oh, I wish they were wise. Tomara fossem eles sábios. I wish they understood this, Então entenderiam isto and that they would consider their latter end. e atentariam para o seu fim. So Israel rejected the offer of the kingdom, E assim, Israel rejeitou a oferta do reino and so once again they are hidden in the field. e mais uma vez eles são escondidos no campo. Now the purchase of the field E a compra do campo refers to Christ dying for the sins of the world. refere-se a Cristo morrendo pelos pecados do mundo. Did Christ redeem the world? Cristo redimiu o mundo? Yes. Sim. He even redeemed those who deny him. Ele até mesmo redimiu aqueles que o negam. That is, he paid the price to deliver them from their bondage to sin, Isto é, ele pagou o preço para libertá-los das suas amarras do pecado. There are two ideas in redemption. E há duas ideias quanto à redenção. One is the payment of the price for those in the slave market. Um é o pagamento do preço para aqueles que estão no mercado de escravos. The second is the actual release of the slaves from the slave market. E o segundo é realmente a libertação, o livramento desses escravos que estão ali no mercado. So Christ paid the price to redeem the entire world. E assim Cristo pagou o preço para redimir o mundo todo. So in one sense we can say the world has been redeemed. E assim, num certo sentido, podemos dizer o mundo foi But the remido. whole world has not been set free. Mas o mundo inteiro não foi liberto. In order to be set free from the slave market, you have to go through the door. Para ser liberto do mercado de escravos, você tem que passar pela porta. And Jesus said, I'm the door. E Jesus disse, eu sou a porta. But there are many who prefer or choose to stay in the slave market of sin. Mas há muitos que preferem ou escolhem continuar no mercado de escravos. But Christ has redeemed the world. Mas Cristo redimiu o mundo. Just as it also says Christ has reconciled the world to himself. Assim como diz também que Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. But then the individual must be reconciled to God. Mas aí cada indivíduo precisa se reconciliar So com here we Deus. see that Christ is going to buy the field, which is the world. E assim nós vemos que Cristo vai comprar o campo, ou seja, o mundo. So we have this picture of Christ. He finds the treasure, he hides it again, and then he buys the field. E assim nós vemos esta figura de Cristo. Ele encontra o tesouro, ele o esconde de novo e ele compra o campo. All right. So he goes and he sells all that he has and he buys that field. E assim então ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Now something that is not mentioned in this verse E algo que não é mencionado nesse versículo is the man going back to the field. é o homem voltando ao campo. It says he buys the field, Diz que ele compra o campo, but it doesn't say he goes back to the field mas não diz que ele volta ao campo and to dig up the treasure again. para cavar e tirar o tesouro mais uma vez. Well, we'll talk about that in a minute. E nós já vamos falar a respeito disso. But what we see is that today Israel continues to be hidden. Mas o que vemos é que hoje Israel continua escondido. So the treasure hidden in the field, that takes us back to Israel's history.
E assim, o tesouro escondido no campo nos leva de volta à história de Israel. Christ comes, Cristo vem, he finds the treasure, encontra o tesouro, but he hides it again because they've rejected him. mas ele o esconde de novo porque eles o rejeitaram. But then we have the man who purchases the field. Mas aí nós temos o homem que compra o campo. So why doesn't it say that the man came back to possess the treasure that he had purchased? E por que é então que não diz que o homem voltou para possuir o tesouro que está no campo que ele comprou? I mean, that needs to be the end of the story, doesn't it? Isso tem que ser o final da história, não é? Why is that left out? Por que isso fica de fora? Because it's outside the scope of Matthew 13. Porque está fora do apanhado de Mateus 13. What Matthew 13 is dealing with is that interim age between the two advents of Christ. Porque o que Mateus 13 trata é desse período intermediário entre os dois adventos de And so it's Cristo. telling us about what happens on the earth during the time of his absence. Está falando do que acontece aqui na terra no período da sua ausência. And that's why there's nothing in the parable about the restoration of Israel. E é por isso que não há nada na parábola relacionado à restauração de Israel. That's why it doesn't tell us the man went back to possess that treasure. Por isso que não fala nada a respeito do homem voltar para possuir esse tesouro. Because that comes after this dispensation is over. Porque isso vai acontecer depois dessa dispensação acabar. It's only after the new age is inaugurated, that is, the kingdom, É só após a nova era ser inaugurada, ou seja, o reino, that the treasure will be revealed and possessed by the Son of Man. que o tesouro será revelado e possuído pelo Filho do Homem. In Amos chapter 9, Em Amós 9, he says, I will bring back the captives of my people Israel. verso 14 diz: Mudarei a sorte do meu povo Israel. They will build the waste cities and inhabit them, Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. plant vineyards and drink wine from them, Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. make gardens and eat fruit from them. Farão pomares e lhes comerão o fruto. I will plant them in their land. Plantá-los-ei na sua terra. Who's the planter? Quem é o plantador? God is. Deus. And no longer shall they be pulled up from the land that I have given them, says the Lord your God. E dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. But that's not going to happen in this period between the advents. Mas isso não vai acontecer neste período entre os adventos. So, in God's time, then the Jews will be manifested as God's peculiar treasure on earth. E assim, no tempo de Deus, Israel será manifesto como o tesouro de Deus que lhe é peculiar aqui na terra. This is found in Isaiah 62, Isso encontra-se em Isaías 62, where God says, I am going to keep my covenant promises. quando Deus diz que eu vou manter as promessas da minha aliança. The Gentiles will see your righteousness and all kings your glory. As nações verão a tua justiça, diz o verso 2, e todos os reis a tua glória. And you'll be called by a new name, which the mouth of the Lord will name. E serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. What's that new name? Qual é esse novo nome? You'll also be a crown of glory in the hand of the Lord and a royal diadem in the hand of your God. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. And you will no longer be termed forsaken. Nunca mais te chamarão desamparada, Your land will no longer be called desolate. nem a tua terra se denominará jamais desolada, Instead, you will be called Hephzibah. mas
Yes. mas chamar-te-ão minha delícia. All right, the Hebrew here is, your name is Hephzibah, E a palavra hebraica diz, seu nome é Hephzibah, which means she is your delight. que significa ela é a sua delícia. So Israel is going to get a new name, E assim Israel vai ganhar um novo nome, Hephzibah. Hephzibah. And your land is going to be given a new name. E a tua terra também vai receber um novo nome. What do you have here? Spouse, someone who became Beulah? spouse. A spouse. Yeah. It's a word that means married. É desposada, que significa casada. Okay, you remember Hosea's wife? Lembra a esposa de Oséias? Yeah, she went out and she committed adultery. She had many lovers. Ela saiu e cometeu adultério, ela tinha muitos amantes. And she left Hosea. E ela deixou Oséias. She ended up in the slave market. E ela acabou até no mercado de escravos. God told Hosea, go buy her back. E Deus disse a Oséias, vai e compre-a de volta. Restore her as your wife. Restaure-a como sua esposa. And this is a picture of the relationship between God and Israel. E esta é a figura do relacionamento entre Israel Deus e has been Israel. unfaithful. Israel tem sido infiel, She's had many lovers, teve muitos amantes, false gods, deuses falsos, rejection of her husband. rejeição de seu marido. But God is going to restore her. Mas Deus vai restaurá-la. And so in the future her land will be called married. E assim, no futuro, a sua terra será chamada desposada. For the Lord delights in you, and your land shall be married. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. That's what's going to come. É isso que vai acontecer. So we have the parable of the treasure. E assim nós temos a parábola do tesouro. So even though Christ came to purchase Israel, the nation remains in unbelief throughout the course of this age. E assim, apesar de Cristo ter vindo para comprar Israel, esta nação permanece na incredulidade durante esta época. And will not be converted until the end of the Jewish age. E não se converterá até o final da era dos judeus. So he's saying here that Israel is going to remain hidden throughout this age. E aqui então está dizendo que Israel vai permanecer escondida durante esta época. And therefore this age cannot be the kingdom. E portanto, esta época não pode ser o reino. So we should not confuse the kingdom with anything in the church age. Então nós não podemos confundir o reino com nada na época da igreja. Okay. All right, next we have the pearl of great price. E aí em seguida nós temos a pérola de grande valor. So what is revealed in the first parables is that evil will progress in the present age. Então o que nós vamos ver agora é que o mal progride na era presente. Israel's program will remain in postponement. O programa relacionado a Israel fica no adiamento, But God will still be at work in the present age. mas Deus ainda estará trabalhando na era presente. And this is seen in the pearl of great price. E isso é visto na pérola de grande valor. Matthew 13:45. Mateus 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia à procura de pérolas. Who, when he had found one pearl of great price, E tendo achado uma pérola de grande valor, he went and sold all that he had
and bought it. Vende tudo que possui e a compra. Unfortunately, this parable is also taught as something related to personal salvation. Infelizmente, essa parábola também é ensinada relacionada à salvação pessoal. That cannot be right. E não tem como isso ser certo. But they tell it like this. Mas eles ensinam assim. Christianity is like someone who is really wanting to be saved. O cristianismo é como alguém que quer muito ser salvo. And they are really looking for the way to get into heaven. E essas pessoas estão buscando de todo jeito uma forma de entrar no So céu. they go out and they are investigating, they are searching. E assim eles saem e pesquisam, procuram. And ultimately their search is rewarded by finding Christ. E por fim, a sua busca é recompensada ao que eles encontram Cristo. And that Jesus is this pearl of great price. E aí Jesus é esta pérola de grande valor. And then once they have found this pearl of great price, they sell everything they have in order to buy the pearl. E aí, encontrando essa pérola de grande valor, eles vendem tudo o que tem para poder comprá-la. And how does he sell everything? E como é que ele vende tudo? Oh, well, the popular teaching today is he gives up all of his sinful pursuits. E o ensino popular hoje é que essas pessoas abrem mão de toda a sua busca He pecaminosa, turns his back on all worldly pleasures. dá as costas a todos os prazeres mundanos, He stops going to the bars or to the cinema. para de ir ao bar, ao cinema, Okay, he gives up all of his worldly companions. deixa todos os seus companheiros mundanos, And he surrenders his life to God and makes Christ Lord of his life. ele rende sua vida a Deus e faz de Cristo o seu Senhor. And if he does all of these things, E se ele fizer todas essas coisas, then he has purchased the pearl of great price. aí ele compra a pérola de grande valor. And you know, this is being taught all over the world today. E isso tem sido ensinado pelo mundo todo hoje. And it's horrible. E é horrível. It's blasphemous. É blasfêmio. It is not the gospel of grace. Não é o evangelho da graça. Okay, why don't we take our break? It's been an hour, so... Que tal a gente dar um intervalo? Já faz 1 hora.